vocês a nossa live. Nós estamos ao vivo pela Escola de Saúde da Santa Casa, em uma conversa, um bate-papo com essas pessoas maravilhosas que compõem a equipe multidisciplinar da pediatria. E a nossa proposta hoje é conversar um pouquinho sobre a assistência ao paciente em cuidados crônicos. Você que tem dúvida, você que tem algum questionamento a respeito desse tema, você pode estar utilizando as ferramentas do WhatsApp para fazer as perguntas pertinentes a esse tema. Também o YouTube, que nós estaremos respondendo na medida do possível, tá? Eu agradeço a presença das colegas que estão aqui, representantes dessa linha pediátrica. É um prazer tê-las conosco, a Escola de Saúde está aberta para recebê-las, ok? Vamos começar com uma apresentação, né? Dizer quem você representa nessa equipe. Vou começar pela Cristina, fica à vontade. Boa tarde, eu me chamo Cristina, eu sou assistente social do setor de pediatria. Eu estou nesse setor há 2 anos e é um setor bastante complexo, com bastantes problemas sociais, mas é um trabalho que eu gosto muito. Boa tarde, eu sou a Leia, sou terapeuta ocupacional da pediatria da Santa Casa de Campo Grande e trabalho com a reabilitação dos pacientes crônicos internados. E na terapia ocupacional nós atuamos em 3 abordagens de tratamento, que mais para frente eu explico melhor sobre elas. Boa tarde, meu nome é Luciana, eu sou enfermeira assistencial, passei por um bom tempo na assistência na pediatria, no sexto andar, e atualmente eu trabalho na área administrativa por conta da gestação, mas não deixo de estar junto dos pacientes do sexto andar, continuo convivendo com eles da mesma forma e fazemos um trabalho muito bacana lá de assistência de enfermagem a todos os pacientes que são assistidos na Santa Casa. Ótimo. Boa tarde, eu sou Bernadette Fontoura, sou psicóloga clínica e hospitalar, atuo na pediatria, faço um trabalho bem importante com os pais, com as crianças, e a gente vai, à medida que a gente for conversando aqui, eu vou explicando para vocês como é que eu trabalho. Ótimo. Meu nome é Kátia Lamelo, sou analista de educação, hoje lotada no setor da Escola de Saúde da Santa Casa. Sou especializada em pediatria, em neonatologia, unidade de terapia intensiva pediátrica, e durante 3 anos e 3 meses estive à frente da linha pediátrica, que hoje compartilho, passei esse cajado para minha colega Mara, representando ela está aqui a Luciana Oliveira, enfermeira assistencial. E de antemão eu já gostaria de ouvir, Luciana, o que você tem a dizer sobre a pediatria, para que a gente possa realmente entender essa dinâmica do atendimento, entender essa dinâmica desse processo do cuidado. Faz-se necessário a gente entender toda essa rotatividade, toda essa dinâmica do hospital e da nossa unidade de pediatria. Fica à vontade. Bom, a pediatria é um setor bem complexo. Nós atualmente são 30 leitos, né? Desses 30, além desses 30, 25 são destinados a crianças até 12 anos, né? E as crianças menores de 2 anos são 5 leitos no leito, são divididos em duas partes, a enfermaria, né? Enfermaria A e enfermaria B. Na enfermaria A ficam os menores de 2 anos e na enfermaria B ficam os maiores. E nós temos também o ECI, que são 7 leitos, né? De pacientes que são pacientes de cuidados semi-intensivos, são cuidados intermediários, e atualmente nós temos no sexto andar, incluindo o ECI e o sexto andar, 6 pacientes crônicos hoje internados na nossa instituição. Desses pacientes, e uma coisa muito bacana que eu acho interessante de falar, é que os pacientes crônicos, eles são pacientes que permanecem por um longo tempo de internação dentro da instituição. E isso faz com que o nosso trabalho seja um trabalho assim, muito intenso, seja um trabalho de muito envolvimento, porque ele engloba tanto a assistência que a gente presta, todos nós profissionais que atuamos lá,
quanto a família que está ali, e muitas vezes a gente até cria muitos vínculos com a família, né? Porque o nosso objetivo é justamente proporcionar o cuidado, sim, proporcionando as medidas de conforto para o paciente, proporcionando bem-estar e também aí associando a família, trazendo a família para participar desse cuidado e orientando a família, fazendo com que a família, então, também crie esse laço conosco. E isso é uma coisa muito bacana. E quando a gente fala de paciente crônico, é um paciente que a gente se envolve mais, porque é um paciente que demanda muito mais cuidados do que um paciente que vai passar por um curto período de tempo. Ótimo. E, Luciana, a característica desse paciente crônico hoje na nossa instituição, o paciente institucionalizado, qual é esse paciente? De que ordem é? Emocional, fisiológica, são pacientes neuros? Como que funciona essa dinâmica? A maioria deles são pacientes com sequelas neurológicas, né? Destes, vamos falar assim, 99% são pacientes que usam traqueostomia, gastrostomia e possuem alguns ainda, a gente tem inclusive pacientes que às vezes dependem de medicações contínuas, por isso precisam também de dispositivo permanente, né, com acesso central. Enfim, são pacientes que têm assim, múltiplos dispositivos, né? Mas a maioria deles são pacientes traqueostomizados, pacientes acamados, né, pacientes que não se mobilizam sozinhos, a gente tem que fazer essa parte de mobilização e aí é onde entra toda a equipe, né? Isso. E são pacientes, na maioria deles são neurológicos, são pacientes com sequelas neurológicas. Ok, é uma excelente explanação do que é a pediatria, né? É importante ressaltar que esse olhar para os cuidados crônicos, ele é novo, né? E a partir de 2003, políticas públicas foram surgindo e se voltaram para esse cuidado, de modo que esses pacientes puderam ser alcançados por toda essa dinâmica do cuidado. Leia, como terapeuta ocupacional, a Lu já deu uma excelente explanação a respeito do cuidado que a enfermagem faz a esse paciente, né? Como terapeuta ocupacional, qual seria o cuidado, qual seria as responsabilidades neste cuidado ao paciente crônico? Então, na Santa Casa, nós temos 3 tipos de abordagens da terapia ocupacional. E, então, oferecemos 3 tipos de trabalho com esse paciente crônico, hospitalizado. Um deles é o trabalho de realização de atividades. As crianças da pediatria que têm condições de fazer uma atividade manual, uma atividade do brincar, sair desse leito para uma sala de atividade, tirando um pouco desse processo da hospitalização, para eles é muito importante e ajuda muito na evolução da patologia. Outra abordagem que a gente utiliza na Santa Casa, na terapia ocupacional, é a confecção de órteses e adaptações para o paciente acamado, o paciente que está muito tempo em leito, o paciente neurológico que precisa de uma órtese, uma adaptação para evitar contraturas, deformidades, evitar escaras de leito. Então, são adaptações que a gente faz para proporcionar uma qualidade nesse processo de internação hospitalar. E também trabalhamos com a parte da reabilitação. A reabilitação motora, sensorial e cognitiva do paciente que tem um atraso no desenvolvimento por algum motivo, né, ou por consequência de um acidente, ou porque nasceu com uma patologia neurológica e que está nesse processo de hospitalização. Então, a terapia ocupacional também oferece esse trabalho da reabilitação, a estimulação funcional. A gente trabalha com a funcionalidade do paciente. Então, o que ele deveria estar fazendo com aquela idade e que ele não está fazendo. Então, o terapeuta ocupacional entra com a estimulação motora, sensorial e cognitiva para que evite maiores atrasos no desenvolvimento neste processo de hospitalização. Ótimo, bacana. E a sua área, ela abrange exatamente quais dessas 3 abordagens? Eu trabalho com a reabilitação neurológica com os pacientes neuropediatras, né? Então, na neuropediatria. Então, são pacientes, crianças,
que tem uma patologia neurológica ou que tem um atraso no desenvolvimento, não necessariamente pela patologia, e que estão hospitalizados. Então, eu entro com essa parte da reabilitação, da estimulação sensorial, motora e cognitiva, para que eles tenham função, para que a gente estimule a função. A Leia trouxe uma fala sobre a questão da internação prolongada e eu compartilho com vocês algo que é bastante importante de lembrar, que alguns estudos internacionais trazem dados dizendo que crianças crônicas, né, pacientes pediátricos crônicos, têm uma taxa de 7 vezes mais do que a quantidade de internação de um paciente normal, né? E por vezes nós vemos até mesmo na rotatividade da nossa unidade, da nossa instituição, isso acontecendo com muita frequência, né? Talvez se nós fôssemos mensurar todo esse atendimento, toda essa quantidade de internação, nós poderíamos ver muito mais reincidirvas de internações, certo? Nós temos pacientes hoje na nossa instituição hospitalizados há mais de 2 anos, né? Há mais de 1 ano e meio, dependente do tratamento e dependente de toda essa dinâmica que a equipe multidisciplinar propõe, né? E quando a Luciana fala que é uma ação de todos, realmente o sucesso desse tratamento vai depender daquilo que eu estou empregando, né? Do conhecimento técnico, teórico, na reabilitação desse paciente. E uma outra coisa também que eu gostaria de frisar, para já puxar um ganchinho aqui com a Bernadette, é que nós não internamos apenas o paciente, né? Nós internamos uma família. E é nessa dinâmica que a Bernadette se inclui, né, Bernadette? E eu gostaria de entender toda essa dinâmica, assim como o pessoal, para... O trabalho da psicologia é ao lado do leito. Então, muitas vezes, nós acolhemos a família que está ali, né, todo dia, com aquela criança que está em internação prolongada. Então, nós precisamos fazer um trabalho com essa família para que eles possam ser colaboradores ao lado do leito. Então, diante de todo esse trabalho que é necessário fazer com a família, a gente criou um grupo de apoio psicológico às famílias de internação prolongada. Esse grupo chama-se Grupo Flor de Lótus. Por que esse nome? Porque a Flor de Lótus representa a transformação, onde os pais começam a entender qual é o papel que eles têm ao lado do leito com a criança. Muitas vezes eles precisam entender que mesmo a criança em coma ou a criança sedada, ela ouve, ela sente, né? Uma orientação que a gente sempre passa para as mães é que elas são as únicas que têm conexão de cordão umbilical com a criança. Portanto, aquela criança, ela conhece muito bem a reação da mãe, né? E se a mãe chora ao lado do leito, embora a gente entende que é difícil, mas com o trabalho elas vão conseguindo entender, né, que elas podem se preparar para serem firmes e fortes ao lado do leito, né? Então aquela criança se sente mais protegida quando a mãe entende o papel dela, entende que ela pode conversar com aquela criança, que ela pode passar pensamentos positivos ao lado do leito e que cada vez que ela tem esse entendimento, ela consegue ser mais colaboradora ainda. Então esse papel do Grupo Flor de Lótus, né, que é acolher os pais, tanto a mãe como o pai ou a pessoa que está em acompanhamento dessa criança, faz com que, à medida que o tempo vá passando, eles vão amadurecendo, vão entendendo a proposta, né, de ser colaborador, e a criança, ela se sente melhor acolhida, né? Em todos os casos, a gente tem observado uma mudança bem grande mesmo nos pais, no sentido desse entendimento, né? À medida que eles vão participando das reuniões que acontecem toda semana, a gente tem um encontro com esses pais que estão em internação prolongada. Ótimo. Bernadette, eu me recordo logo do início do Grupo Flor de Lótus, né? Que foi uma proposta trazida por você, né? Discutida com a equipe multidisciplinar. E a aceitação do Grupo Flor de Lótus no início, justamente pelo fato das mães viverem esse luto, né? Viverem essa condição de negar, né? De negação.
não foi satisfatória, mas com o passar do tempo todo um trabalho foi desenvolvido, né? Você poderia falar melhor a respeito disso? É que é muito difícil, né? Quando você, de alguma forma, começa a entrar em contato com a sua dor. Né? A dor é algo do qual ninguém quer entrar em contato, né? E à medida que a gente acolhe esses pais, que a gente traz para esse encontro do grupo Flor de Lótus, a gente começa a conversar com eles sobre coisas da vida dele. Porque a internação prolongada, ele ocorre, as pessoas que estão nesse processo de internação prolongada, às vezes eles perdem um pouco a personalidade. O que é isso? Essa despersonalização leva, às vezes, o pai a não saber mais quem é ele, né? O que é que está acontecendo naquele momento em que a dor é maior, o nível de estresse é aumentado. Então, o que acontece? No início do grupo Flor de Lótus foi complicado para os pais, porque eles começaram a entrar em contato com eles, né? O que eu sinto, né? O que está acontecendo aqui comigo, né? E essa expectativa dos pais com relação ao grupo Flor de Lótus no início foi um pouco de receio, Cátila, sabe? Sim. Porque os pais ficaram assim sem saber se aquilo ia ser bom para eles. Mas à medida que o tempo foi passando, eles foram entendendo a proposta do grupo, foi bem interessante, porque aí a gente foi começando a ver as mudanças que ocorriam ao lado do leito. Os pais estavam firmes e fortes ali, com pensamentos positivos, que é a nossa proposta. Sim, né? exatamente. O tempo inteiro estar com um pensamento positivo, entendendo que eles têm que saber, sim, qual é a condição clínica da criança. Em primeiro lugar, aquilo que o médico está colocando. Em segundo lugar, a sua posição positiva, né? Você sempre tem que estar com o seu pensamento positivo com a criança, porque ela também tem uma escolha, certo? Então, se você tem pensamentos positivos, se você acredita na criança, ela vai reagir. Mente e corpo estão interligados, né? Sim. E em terceiro lugar, a crença de cada um de que só quem sabe o que vai acontecer de verdade, né? De acordo com a crença de cada um. Sim. Aquilo que você acredita é um ser superior, certo? E nós comemoramos há pouco tempo, né? Sim. Um ano de Grupo Flor de Lótus, né? Exatamente. É uma conquista acredito que uma conquista pessoal, profissional, né? E uma conquista para todo um serviço, né? Nós dispomos de algumas fotos que o pessoal vai estar passando desse evento que marcou a pediatria. Sim, e essa conquista, Cátila, foi da equipe Multi também, porque a equipe Multi, eu não consigo trabalhar se não for com a equipe Multi. Isso é muito importante para nós, porque a gente discute casos de paciente, a gente troca ideias e, por vezes, a equipe Multi participa também das reuniões do grupo, né? Porque é importante a visão deles também, a ajuda. É muito importante a equipe estar unida e sabendo do caso do paciente. Então, a gente teve a comemoração de 1 ano do grupo Flor de Lótus, Ótimo. né, que foi agora recente, em março, e foi assim uma conquista extremamente feliz para todos nós, né, Cátila? Exatamente. Porque é uma conquista para o hospital, né? A gente saber que os pais se sentem acolhidos, que eles podem falar sobre os sentimentos deles, os medos, as angústias, e que nós estamos ali para acolher isso tudo. Exatamente. Vamos usar esse microfone. Eu gostaria de pedir para a Luciana falar um pouquinho mais a respeito, pegando esse gancho da Bernadette, a respeito dos conflitos passivos de surgirem durante a internação, né? Como que a equipe recebe essa demanda, como é feita essa gestão desses conflitos, né? A Bernadette trouxe um importante viés do atendimento, que é realmente assistir essa família em toda a sua necessidade, trabalhando uma possível condição que é o luto, né? Também. Mas nós sabemos que a equipe de enfermagem trabalha diariamente enfrentando esses conflitos. Então, Luciana, eu queria saber de vocês como é feita essa demanda. De fato, a gente
tem muitos conflitos, né? A gente não pode dizer que eles não existem, eles sempre surgem. Diante da complexidade dos pacientes, diante da complexidade do quadro que às vezes o paciente se apresenta. E é um trabalho assim, nós temos um relacionamento muito próximo. Pelo menos eu posso dizer do meu trabalho, que eu sempre tive muita abertura com a família, com as mães principalmente, né? Porque nós temos sim a participação do pai, da mãe, mas da mãe a gente acaba vendo que é maior a participação da mãe em relação ao pai. A gente tem se a gente for quantificar, a maioria dos acompanhantes hoje são as mães, né? E isso é muito bom, porque nós também somos mães, né? Então, assim, para a gente se colocar no lugar da mãe é uma coisa muito, muito fácil, né? Eu sou mãe e por mais que a mulher não seja mãe, sendo mulher, ela tem esse tato, né? E nós temos uma abertura muito grande com as mães e com o apoio, claro, da equipe. Então, isso que a Bernadette falou, de discutir casos, de compartilhar experiências, nos ajuda muito a administrar os conflitos, principalmente, porque é dividindo o conhecimento, compartilhando as nossas opiniões, que a gente consegue muitas vezes minimizar o conflito, ou até mesmo resolver, porque às vezes o conflito ele parte de uma falta de conhecimento, às vezes do acompanhante, da família, que está ali e não entende aquele momento. Então, cabe a nós estarmos fazendo esse trabalho de esclarecer, de colocar a par, mas também de oferecer um conforto, porque às vezes o que você vai passar de informação, isso a gente vê muito pelo profissional médico, né? Que eu acho que é um trabalho um pouco mais difícil, porque ele tem que ser aberto o suficiente para esclarecer para a família o que realmente está acontecendo com o paciente. E, por vezes, a família às vezes interpreta isso como algo ruim, acaba gerando um conflito muito grande, sem entender realmente a gravidade do paciente, ou às vezes a complexidade que o paciente se encontra. No nosso trabalho multidisciplinar, a gente busca muitas vezes dividir esse conhecimento para a gente tentar resolver da melhor forma. E é assim que a gente tem conseguido resolver muitos conflitos, porque o nosso relacionamento hoje, que eu posso comparar dos 5 anos que eu estou na Santa Casa, melhoraram muito. A gente já teve fases de muita dificuldade. Sim. Hoje a gente tem um público assim, um relacionamento muito bom com a família, e graças ao envolvimento de todos os profissionais. Okay. Né? Cris, nossa assistente social, nós queríamos entender o papel do serviço social nessa dinâmica do atendimento também, né? Eu, por várias vezes, pude contar, né, com seu apoio à frente da linha pediátrica, fazendo essa gestão do conflito, fazendo essa gestão das dificuldades que são passíveis de surgirem num atendimento a esse paciente. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa dinâmica, desse apoio, a continuidade desse apoio, até mesmo quando esse paciente, né, pós-alta, recebe alta, qual é o apoio que, enquanto nós, hospital, podemos estar oferecendo para esse paciente no período de alta domiciliar, ok? Obrigada. Então, o serviço social, ele trabalha assim, no acolhimento, na abordagem. Desde a admissão do paciente no setor, a gente procura colher os dados da família para saber as condições que a família vive. Muitos das crianças têm irmãos que ficaram em casa e a família fica meio dividida, né? A mãe, porque na maioria das vezes, como as colegas já falaram, elas que permanecem o tempo todo durante a hospitalização da criança. Muitas têm os pais, mas elas mesmas preferem continuar no acompanhamento. Então a mãe fica distante dos outros filhos, ela fica muitas vezes estressada, né? E a gente procura trabalhar em equipe quando há esses conflitos da melhor forma possível, orientando, vendo da qual forma a gente pode ajudá-las para amenizar esse período de longa permanência no hospital. E o serviço social orienta, quando o paciente já está com previsão de alta, a gente faz as orientações de como ela conseguir dar entrada no suporte pós-alta. A gente sabe que é muito demorado o processo,
Então, a gente já orienta elas a entrarem com antecedência. Fazemos contato nas unidades de saúde, solicitamos o acompanhamento da equipe básica, das agentes de saúde para essas famílias. E, na medida do possível, a gente vai procurando atendê-las da melhor forma possível. Ou seja, o atendimento desse paciente não se limita às 4 paredes do hospital, né? O atendimento desse paciente, ele realmente se prolonga até o domicílio e muitas das vezes nós, como profissionais aqui dentro do hospital, fazemos esse atendimento, né? Continuamos esse atendimento no domicílio. Fique à vontade. A gente até tem um acompanhamento que a gente faz, né, Cris, que pós-alta, a gente, passado uns 15 dias, a gente entra em contato com a família novamente para saber como estão, como é que está a condução do tratamento fora, né, pós-alta. Então, a gente tem esse acompanhamento, Cátila, com todos. A gente tem um livro, né, onde a gente registra essa alta e aí a gente faz o acompanhamento, sim, para saber como é que essas famílias estão. Okay. Você que tem dúvida, pode ir mandando. A gente já vai começar a responder as perguntas. Aqui chegou uma pergunta da Juliana Serra. Pessoal, por gentileza, coloque de onde você de qual cidade, tá? Para que a gente possa identificar e possa estar dando um apoio nesse sentido. A Juliana pergunta aqui, aí eu faço essa pergunta para todos vocês. Até que ponto o envolvimento que a equipe acaba tendo com esses pacientes crônicos pode influenciar em decisões e ações tanto para o profissional quanto para o familiar e paciente? É uma pergunta bem complexa, né? A gente sabe que lidar com isso não é fácil, né? Quem se habilita? À vontade. Então, existe uma reunião semanal, que é uma visita multiprofissional, que a gente chama. E acontece semanalmente, onde toda a equipe multiprofissional, junto com a médica e às vezes com a família, né, onde a gente discute o caso daquele paciente. Enquanto ele está neste período de internação, é discutido cada profissional falando da sua área, da sua atuação, com o mesmo objetivo. Todos nós temos as nossas atuações, mas sempre o mesmo objetivo, que é a melhora do paciente, né? É proporcionar a ele uma melhor qualidade de vida, tanto nesse período de internação quanto pós-alta. Então, nessa visita multiprofissional semanal, acontece a discussão do caso, onde cada um fala da sua abordagem, e aí sim é conversado sobre o que fazer agora, né, naquele momento. Se o paciente está clinicamente preparado para a alta e se precisa dar continuidade a esse trabalho multiprofissional, né? Então, cada membro da equipe fala do seu trabalho realizado e da importância de se dar continuidade. E a família sai com todas as orientações por escrito, para que possa procurar o local mais adequado ou mesmo receber o profissional no atendimento de home care, que é o atendimento domiciliar. Ótimo. E, Bernadette, em relação a essa parte da emoção, né, que foi muito questionada aqui, como que fica o profissional em relação às emoções quando entram em conflitos com a assistência, né? Como que fica essas condutas, como que pode mensurá-las, de que maneira a gente pode estar abordando esse paciente sem que haja a interferência das emoções? Olha, a gente sempre procura, a equipe toda, né, sempre conversar sobre a questão do tanto que aquele fato, aquele ocorrido com o paciente, principalmente quando há luto, né, movimenta a equipe toda. Então, a equipe toda da pediatria é muito unida, a gente tem sempre momentos, né, onde a gente se reúne antes de começar o trabalho, em alguns momentos,
e a gente faz essa reflexão até para como lidar mesmo, né, com as emoções, porque todos nós somos seres humanos, né? Às vezes a gente, de alguma forma ou de outra, a gente também se envolve um pouco com aquela questão, com aquele caso que às vezes é muito doloroso para a família e que às vezes afeta algum membro da equipe também. Então, a gente, para minimizar um pouco essas emoções, a gente com frequência a gente conversa, se reúne, né? E cada membro da equipe pode falar aquilo que sentiu, o que está passando, né? A gente se emociona muito também, né? Tem casos assim que a gente tem vivenciado e que às vezes geram uma emoção muito grande. E a gente não precisa conter as emoções, a gente precisa conversar sobre elas e tentar entender o que está passando com cada um naquele momento. Então, eu acho que isso faz parte de um trabalho, né, da equipe multi, de a gente discutir, conversar e pôr a sua emoção para fora. Isso. Luciana, quer falar alguma coisa? Ok. O Lúcio Boaventura, e essa pergunta eu faço para todas vocês. Ele pergunta que o que vocês indicam como ponto-chave para um melhor atendimento aos pacientes que necessitam de reabilitação? E aí, quem se habilita? Posso falar um pouco? Fica à vontade. Um ponto-chave, eu acho que seria o relacionamento, acho que da família com o profissional, porque a partir do momento que existe a abertura da família em entender, em realmente dar essa liberdade para que a gente consiga trabalhar, cada um de nós, né? Eu acredito que aí sim a gente tem um tratamento efetivo. Eu acho que essa liberdade da família, essa conciliação, essa permissão da família, a gente precisa ter a família próxima a gente, porque quem define, quem decide pela criança é o pai, a mãe, aquele que está acompanhando a criança ali na internação. Né, que não consegue decidir por si. E a maior dificuldade que a gente tem é quando a família às vezes não aceita o tratamento ou não aceita por crenças, são várias questões. Mas eu acho que o envolvimento da família, essa permissão, esse envolvimento da família é muito importante. Uma coisa que é muito importante também, considerado como um ponto-chave de um bom tratamento, é o tratamento humanizado, né? É você se colocar no lugar do outro. Quem está na nossa frente não é apenas um paciente, né? Ele é um ser humano, ele é o amor de uma pessoa, ele é o xodó da família. Então, você oferecer um tratamento humanizado, eu acredito que faz toda a diferença no tratamento. Né? Quando a equipe se coloca no lugar do outro, a equipe sente um pouco daquilo que ele está sentindo, eu acho que faz uma diferença boa no tratamento. Legal. Uma coisa que eu gostaria de colocar aqui também é que nós temos também esse acolhimento com a família. Eu acho que esse é um ponto-chave muito importante. Nós fazemos reuniões, às vezes, quando a gente percebe que a família está muito angustiada, que a família não está aceitando, a gente traz esses familiares, a gente pede presença de pai, da família, dos próximos, né, que estão mais próximos da criança, e aí a gente faz um acolhimento para que a gente possa falar sobre o que está acontecendo, ouvir aquilo que a família entende, né, sobre o caso e poder acolher. Né? Porque eu acho que o melhor ponto é você estar acolhendo aquela família e ela entendendo que nós sabemos da dor que ela está passando. Então, esse é um ponto muito importante, né? Essa reunião que a gente faz com os pais que às vezes estão sem entender, que não conseguem aceitar a condição clínica do paciente. Ok. Vou falar um pouquinho. Eu considero, né? Mais perto. Considero o respeito, né, de ambas as partes, tanto do profissional como dos acompanhantes, dos responsáveis, né, de entender o tratamento, de questionar quando tem dúvidas, e é isso, o respeito acima de tudo.
Ok. A enfermeira Sandra, aqui de Campo Grande, está parabenizando cada uma de vocês pelo trabalho que é desenvolvido aqui na Santa Casa. Obrigada, Sandra, pela participação. E ela pergunta aqui, gostaria de saber, em casos onde não temos a mãe acompanhando, ou se já houve casos de abandono dessa criança, qual o procedimento adotado? Meu nome é Sandra, sou enfermeira de Campo Grande. Eu acho que essa pergunta é para você, Cris. Bom, nesses casos, o serviço social envia o ofício para o Conselho Tutelar e, diante, né, da situação, a gente comunica. No caso de crianças acolhidas, a instituição disponibiliza um cuidador para ficar ao lado da criança, no papel da mãe, né? E essa criança fica sob responsabilidade do Conselho Tutelar ou da Promotoria da Infância e Juventude. É ela que responde perante a criança. A Rosélia Souza, ela trouxe uma realidade que talvez não faça parte da nossa, mas que é a realidade de muitos outros hospitais, né? Eu trabalhei em uma instituição que não tinha esse suporte. O pessoal da área de enfermagem que fazia o papel de psicólogo, de assistente social, de dentista. Isso é real, né? Alguém tem alguma experiência para compartilhar? Alguma condição dessa associada? Ok. Realmente, Adriana, a gente já teve várias situações como essa, e não muito longe, né? A gente pode relembrar um tempo atrás aqui, de Santa Casa mesmo, onde os diversos profissionais aqui hoje representados, né, não faziam parte de uma equipe multidisciplinar. Essa cultura multidisciplinar ainda está em processo, né, Bernadette, é novo ainda, é muito novo, né? Um processo de ser institucionalizado mesmo, de ser praticado, e nós vemos essa dificuldade, né, há pouco tempo atrás, não há muito tempo e não muito distante da nossa realidade, né? A Gianete faz um elogio aqui a todos vocês. Parabéns, equipe, pelo trabalho acolhedor, excelente. Então, realmente, o trabalho multidisciplinar tem sido um espelho para todos nós, né? E eu gostaria de pegar um gancho, Cris, no que você falou, a respeito das crianças que estão institucionalizadas, em regime de abandono, e considerar também um papel importante dos profissionais na pediatria, que é o quê? Diante de uma condição social que esse paciente se encontra, existe toda uma condição dentro da equipe de proporcionar condições para que esse pai, para que essa mãe, não precise abandonar a sua criança institucionalizada, né? Hoje a Luciana trouxe essa abordagem aqui um pouquinho antes da permanência das mães junto ao paciente como acompanhante, né? Hoje a gente já tem a inclusão dos pais e de outros membros da família, né? A única coisa que nós ainda não conseguimos receber na instituição é o menor de idade, né? O irmão menor de idade, mas um outro profissional, um outro familiar. Com certeza ele é bem-vindo, podendo, sim, suprir essa necessidade de abandono. Hoje, nós temos os pacientes, como aqui a gente relatou, de um ano e meio de internação, e isso não significa que essa mãe permaneceu um ano e meio dentro da instituição, né? É proporcionado a ela toda essa condição de ir em casa, de fazer um descanso em casa. Acho que a Luciana pode falar melhor um pouquinho sobre isso. Esses pacientes crônicos, né, e a gente fala dos pacientes que estão no ECI, né, que são os pacientes que já estão em cuidados semi-intensivos, né, são cuidados intermediários, na verdade, né. E as mães, elas têm essa liberdade, sim, porque tem um profissional que fica 24 horas, né, as crianças são monitorizadas, e tem ali toda a equipe envolvida 24 horas por dia. Então, a mãe tem essa liberdade, sim, de ir para casa. A gente tem as mães que muitas vão, às vezes, dormir em casa, porque também tem outros filhos, tem outros familiares, sim, e outros afazeres, né? Ela não tem uma vida só do hospital, que é o que a Cátila falou. Elas não vivem só aqui.
E a gente também cabe a nós entendermos também as necessidades, né, desse familiar, de ter a convivência dele, né, em família. E lembrando que nesses familiares estão os irmãos, que muitas vezes são crianças, né? E aí, nesse momento, aí acaba até muitas vezes envolvendo a psicologia, porque a gente tem momentos em que as mães trazem esses irmãos para terem, então, o contato com esses pacientes, porque eles precisam ter esse contato, né? Afinal de contas, ficam muito tempo distantes, né? E, claro, a gente proporciona toda a condição para a mãe ficar. Mas ela também tem a liberdade, sim, de ir para casa, de fazer as coisas dela, de ter a autonomia dela. Até a terapia ocupacional tem ajudado muito as mães, porque tem dado para elas ocupações, para que elas também consigam ter uma independência. A gente tem mães que confeccionam os coisinhos, esses bichinhos de crachá, que são, né, todas terapias que às vezes deixam a mãe um pouco mais independente. Ela não pensa só no paciente, só no familiar dela que está ali, no filho, né? Ela então tem outras ocupações, ela acaba tendo um pouco mais de independência e acaba ficando um pouco se sentindo melhor, se sentindo mais acolhida, né? Isso é muito, muito importante. Ok. E além delas, essas atividades, futuramente, pode ser uma fonte de renda para essas mães, né? Lá fora elas podem confeccionar esses produtos e vender, ganhar, né? Complementar a renda familiar. Pode, fica à vontade. Só complementando a fala da Lu, né? É importante a gente também lembrar que algumas mães, às vezes elas... por esse período prolongado de internação, algumas vezes elas não querem sair ao lado da criança, né? E o trabalho da psicologia também entra aí para que elas possam entender que lá fora elas têm uma família, né? Às vezes crianças, outras crianças, né? E que elas também precisam do momento de ir em casa, dormir na sua cama um momento, tomar banho no seu chuveiro, né, estar com os outros filhos. Então, a psicologia também mostra um pouco que elas não podem esquecer dessa realidade, né? Porque algumas vezes as mães elas ficam tão presas ao lado do leito que elas não querem sair para nada. E isso às vezes atrapalha muito, porque aumenta o nível de estresse dessas mães, né? E esse nível de estresse traz várias implicações até mesmo na saúde, não só na saúde psicológica, mas na saúde física dessas mães, né? Então a gente está muito atento a essa conversa com elas, para que elas possam entender, né? E não perder o sentido da vida que está lá fora também, né? É complicado, mas em alguns momentos elas conseguem fazer essa ida para casa, né? Raras, mas até conseguem fazer, sim. Bacana. Bernadette, aproveitando que você já está com o microfone, você podia falar para a gente um pouquinho da visita assistida? Que também é um importante papel, promove totalmente essa interação entre a família que está lá fora e a família institucionalizada. Sim. Essa visita assistida, ela é muito importante, né? Porque às vezes a família que está ali institucionalizada, vai sair. Às vezes ela não tem esse entendimento do que é que realmente está acontecendo com a criança. E ela precisa, né, ser acolhida também, ser orientada, ser mostrado para ela como é o comportamento dela ao lado do leito, porque isso faz toda a diferença para a criança, né? A gente percebe que mesmo as crianças que estão em coma, quando os pais se aproximam, chegam, né, perto, até hoje a gente teve um acompanhamento, a gente percebe que a criança, ela sente, né, a presença dos pais. E isso é uma coisa, é incrível, né, gente? O amor é transformador, né? Vocês sabem disso, da importância que tem a criança receber o amor dos pais, né? No tratamento, na condução disso tudo, é algo que é transformador. Ótimo. Então, essa visita, ela se faz, né, com a nossa presença, com a presença da assistência social e com a minha presença,
para que a gente possa principalmente acolher o pai e poder orientar. E é também uma prática muito nova, né? Sim, é algo que está se começando, mas eu acho que faz muito parte, né, do que tem se falado muito hoje, que é a humanização, né? A gente tem que buscar o entendimento do que é a humanização hospitalar. Trazer a família, fazer com que essa família fique próxima, entender os problemas de cada um, tentar dar um suporte emocional, um suporte psicológico. Então, isso tudo faz parte, né, Cátila? A gente tem tentado, né, dar o nosso melhor na Santa Casa, fazer o nosso papel da melhor maneira possível, para que todos que precisem do nosso serviço saiam satisfeitos, né, saiam entendendo que a gente tem trabalhado para conduzir da melhor maneira possível o nosso trabalho aqui na Santa Casa. E aqui tem uma mensagem bem bacana da Luciana Nunes, que eu compartilho com vocês. Há 20 anos tive a sorte de ter um suporte parecido com este que vocês estão dando. Meu filho nasceu prematuro de quase 7 meses e a equipe foi muito importante para mim. O trabalho de vocês é lindo, necessário, muito, muito, muito importante. Obrigada, Luciana. Na época tinha um plano de saúde que me permitiu ter este cuidado. A rede pública merece este mesmo cuidado, né? Isso daí é real, é algo que realmente a gente verifica e principalmente a gente pode verificar isso no retorno desse paciente, né? No retorno desse paciente. A qualidade de uma assistência prestada, a gente sabe e reconhece hoje que a saúde pública talvez não tenha a perna que gostaria de ter para atender toda essa demanda de pacientes, né, crônicos em domicílio e justamente por isso a gente tem tanta esse fluxo, esse retorno, né, Cris? Então, essa mensagem é o que faz a gente continuar, né, é o que faz a gente entender Nos dá força, né, para continuar o trabalho. Obrigada. Janete, Brasil precisa de exemplos como esse trabalho em equipe como o que acontece na Santa Casa de Campo Grande e principalmente de profissionais dedicados e de coração acolhedor. Amo vocês, grande grupo. Janete, nossa fã de carteirinha aqui, né? Obrigada, Janete. Janete, obrigada. Gente, podem mandar suas perguntas, podem mandar as dúvidas em relação ao que foi exposto aqui. A gente está aqui para realmente responder. A Sandra faz um questionamento e acredito que seja para você, Bernadette. Parabéns, meninas, pelo trabalho que vocês desenvolvem. Eu gostaria de saber como é trabalhado o lado emocional dessa equipe que presenciou todo esse sofrimento e se já houve casos onde foi necessário o afastamento desse profissional. Como que ela chama? É a Sandra, né? A Sandra. Olha, realmente, essa pergunta é extremamente importante, né? Porque todo mundo fica em dúvida nessa questão. Como que esses profissionais são trabalhados à medida que eles vivenciam tanta dor, né? Como eu falei inicialmente, a gente reúne a equipe quando tem um óbito, quando tem um caso de uma situação muito dolorosa para que realmente afeta a equipe, sim, né? Porque todos nós somos seres humanos. Até eu, Bernadette, enquanto psicóloga, né, que sou há muitos anos, em alguns momentos eu também choro e me dou esse direito de chorar, porque não é porque eu sou psicóloga que eu não possa chorar, a gente se emociona também. Mas esse suporte, na verdade, ele é feito em reuniões que a gente consegue fazer com a equipe para a gente discutir isso. Cada um fala dos seus sentimentos, o que se afetou, como que foi, mas o suporte maior no caso do paciente, né? Ou, aliás, no caso da equipe, de alguém da equipe, ficar muito abalado, mexer muito com ele, aí a gente tem um suporte aqui na Santa Casa das psicólogas, né, do SESMIT, que acolhem esses funcionários. Tem todo um fluxo, né? Que tem exatamente, que às vezes estão necessitando de um acompanhamento maior. Então, aí já é um processo mais voltado para a terapia, né, de acolher esse funcionário, para que realmente ele não precise ter um afastamento do trabalho. É claro que ocorre o afastamento, mas não especificamente pela parte emocional, é mais por, às vezes, alguns outros fatores
mas não especificamente pela parte emocional, até porque hoje a gente tem essas psicólogas do SESMIT, né? Que fazem esse trabalho de acompanhamento psicológico. Tá? Ótimo. Sanou a dúvida, Luciana? Esperamos que as respostas estejam de acordo com as dúvidas, né? Venha de encontro a essas dúvidas. Aqui a Janete, novamente, Flor de Lótus, um amor transformador. Então, fica aqui o reconhecimento a essa equipe que tem trabalhado arduamente para favorecer essa prática. Teve uma pergunta aqui a respeito da inclusão do técnico de enfermagem nas reuniões multidisciplinares, né? Que hoje isso é uma prática conhecida, né? Justamente pelo fato do mesmo encontrar-se diretamente ligado à assistência ao paciente, né? Lu, gostaria de responder sobre isso? O técnico de enfermagem também está, sim, ligado diretamente ao cuidado, né? Ele que pratica todos os cuidados, né? Claro que juntamente com o enfermeiro que está ali na equipe de enfermagem, né? E sim, eles se envolvem, sim, eles estão inclusos também na equipe multi, tá? A gente, então, aqui como enfermeira, eu posso dizer que a gente consegue trabalhar bastante a função desse funcionário, desse profissional, e existe, sim, um envolvimento muito grande do técnico de enfermagem, sim, no cuidado do paciente, e a gente também trabalha bastante a função dele, o trabalho dele, a importância dele nessa equipe. Ok. Parabéns pelo brilhante trabalho, importante trabalho, e também pela iniciativa em divulgá-lo. Quem sabe assim contagia outras instituições a montarem equipes semelhantes, né? Obrigada, muito obrigada. Luiz, obrigada pela participação. Nós caminhamos para o final da nossa live, né, do nosso ao vivo. E eu gostaria de perguntar se alguém tem mais alguma contribuição, alguma colocação. Equipe. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade. No começo a gente fica um pouco assim nervoso, né? Porque é uma coisa nova pra gente, pra mim principalmente, porque nunca participei de nada ao vivo. Eu falei pra Cátila que tudo sempre foi bem gravado, editado, né? Mas eu gostaria de agradecer a todos, né? Espero que tenha esclarecido para vocês as dúvidas que vocês têm, e a gente pode dar continuidade, né, claro. Exatamente. E assim que forem surgindo mais dúvidas, a gente vai estar retornando. Eu acredito que esse trabalho não deva parar por aqui, né? Sim, com certeza. E então eu gostaria de agradecer e deixar o meu muito obrigada mesmo, tá, gente? De coração. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade de divulgar um pouco do trabalho da terapia ocupacional, né, na Santa Casa. A nossa luta da terapia ocupacional é uma luta antiga já, né? A gente tenta mostrar da melhor forma o tanto que é importante e diferenciado o trabalho dentro de um hospital, né? E que a gente consiga expandir em outros hospitais de Campo Grande também, porque é um profissional que faz parte da equipe multiprofissional que está ali para complementar, né? Um complementa o trabalho do outro e engrandecer o trabalho enquanto equipe. Então, a nossa luta é que a gente consiga expandir a terapia ocupacional em todos os hospitais de Campo Grande. Ótimo. Então, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a você. Eu também gostaria de agradecer imensamente, né? Embora eu esteja muito nervosa, mas agradecer imensamente por poder estar contribuindo, né, com um pouco do meu trabalho, da minha função, e dizer que eu acho muito importante esse trabalho em equipe, né, para o nosso crescimento e para o bem-estar e qualidade de vida do paciente. Obrigada. Gratidão eterna, né, Cátila, pela oportunidade aqui de estar divulgando o nosso trabalho da equipe Multi, do grupo Flor de Lótus, e quero dizer para vocês que nós precisamos trabalhar o amor. O amor é a base de tudo que a gente vai fazer nesse mundo, tudo que a gente pode e quer fazer nesse mundo, né? Então, o amor é transformador, né? Então, vamos amar mais, né? Nos dedicar mais a trabalhar esse amor, não só o nosso amor próprio, mas o amor pelo outro, pelo trabalho, por tudo aquilo que a gente se propõe a fazer. Muito obrigado a todos.
Para nós foi um prazer estar com todos vocês nessa tarde. Eu agradeço imensamente as minhas colegas que estão aqui, que aceitaram esse desafio, esse convite, mesmo em meio, né, ao nervosismo, mas não fica por aqui, este é o primeiro de muitos, né? Eu aproveito a oportunidade para justificar a ausência da doutora Márcia, que nós divulgamos que estaria aqui e por motivos de força maior não pôde comparecer a este encontro, mas essa proposta vai realmente contemplar um outro momento com ela para que possa ser sanada toda a dúvida da equipe médica, dos acadêmicos de medicina e demais colaboradores, ok? Eu agradeço a presença de vocês, agradeço a presença dos nossos ouvintes, das pessoas que estão nos assistindo, agradecemos o carinho e as palavras de afeto que foram nos dadas. Até a próxima!